Olá, meus queridos irmãos, é muito bom revê-los e estar com vocês novamente aqui na sala 57 e poder compartilhar com vocês a palavra de Deus e, especialmente no livro do Grande Conflito, refletirmos sobre alguns temas que são essenciais à nossa fé. Eu gostaria de começar esse dia convidando você a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo número 14. Evangelho de João, capítulo número 14. João nos apresenta um pensamento muito importante sobre o tema que hoje nós vamos refletir, que é sobre a crença no inferno a queimar ininterruptamente aqueles que são condenados à morte eterna. Em João capítulo número 14, do versículo número 1 em diante, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Uma pergunta que nós precisamos fazer no contexto de João, capítulo número 14, é que, à medida que se defende a crença no inferno, também se defende a crença de que, quando as pessoas morrem e elas são fiéis a Deus, vão então para o céu. Ou seja, é praticamente impossível defender a crença na existência do inferno sem crer na crença de que, quando a pessoa morre, ela vai para o céu. Ela vai para o céu. As pessoas que são boas. Jesus falou de ressurreição. A ressurreição da vida e a ressurreição para a morte. A ressurreição da vida ocorre quando Cristo voltar para buscar os seus. A ressurreição da morte acontece depois do milênio. Então, perceba aqui uma coisa. Em João capítulo 14, Jesus está dizendo: Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei. E quando eu voltar, eu vos recebereis para mim mesmo. Então, isso significa algo. Jesus não está recebendo ninguém. Jesus não está recebendo ninguém nesse momento. É o que o texto está dizendo. É algo futuro e por ocasião da ressurreição. É muito interessante que, se você fizer um estudo, por exemplo, do Evangelho de João, você vai perceber que no capítulo número 5, Jesus diz que haverá duas ressurreições. No capítulo número 11, você vai ver uma evidência muito clara de que Maria sabia, e Marta também sabia, que haveria uma ressurreição no dia do juízo, né, final. Mas é muito importante nós descobrirmos aqui que Cristo Jesus está afirmando categoricamente de que a ressurreição ou o reencontro com ele é por ocasião da sua volta. Então, isso quer dizer que, se você tem algum parente, algum amigo, alguém próximo a você, ou algum crente que você conhece, que já descansou em Jesus Cristo, essa pessoa está aguardando esse encontro por ocasião da volta de Cristo e por ocasião da ressurreição. Então, à medida em que se defende que a alma é imortal e que a pessoa morre e vai para o inferno, ou morre e vai para o céu, dependendo da sua vida aqui na terra, contradiz dezenas de textos bíblicos que afirmam o contrário. E, para mim, um dos textos que muitas vezes a gente lê esse texto com muita rapidez e não podemos, às vezes, atropelar o texto, e quando a gente atropela o texto, a gente deixa de extrair isso. Ponha os olhos no texto novamente. Veja o verso 3 comigo, por favor. Veja verso 3 no verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Ninguém é recebido no céu como cristão agora. É o que o texto está dizendo. É uma promessa futura.
E é essa promessa futura que nos agarramos com a convicção de que Cristo Jesus vai voltar. A nossa promessa, gente, que nós encontramos na Bíblia, não é encontro instantâneo com Jesus depois da morte. O que nós encontramos na promessa bíblica é a esperança da volta de Cristo e aí então o reencontro com o Senhor. Pergunto a você, você acredita nisso? Você acredita nisso? É esse alicerce da sua vida que está sendo construído dessa maneira? Jesus Cristo disse: eu receberei você. Encontro aqui, ó, de duas pessoas. Quando nós descansamos em Cristo, nós estaremos no pó, mas um dia esse pó será ressuscitado. Esse pó terá vida, e essa vida é Jesus que dará. E quando nós tivermos essa vida de volta, o nosso encontro vai ser com o autor da vida, que é Jesus Cristo. Não sei se hoje aqui eu estou falando para alguma pessoa que esteja passando por luto, uma pessoa que esteja passando por um momento muito difícil da vida. E o luto mexe com a gente, mexe com nossas estruturas, mexe com nossas emoções, mexe com os nossos planos, mexe com nossa vontade. E se a nossa fé não estiver alicerçada na palavra de Deus, nós estamos expostos nos momentos das perdas que nós passamos. Permita aqui entrar no tema um pouco mais direto. Quando nós passamos por perdas, o inimigo ele pode vir com tentações ao nosso redor para nos dar recompensa imediata. E essa recompensa imediata, muitas vezes, é criar conceitos que não são bíblicos. E pode, às vezes, nos levar a ter até um desespero diante das perdas que nós temos nessa vida. E um dos detalhes que é muito importante nós considerarmos em relação à crença do inferno é a visão, a maneira que nós enxergamos a Deus. Aqui encontramos uma citação. Como é repugnante ao amor, à misericórdia e à justiça divina a ideia de que Deus atormenta os ímpios mortos em um inferno que arde pela eternidade e que, por causa dos pecados de sua breve vida na terra, sofrem tortura enquanto Deus existir. Alguém é capaz de encontrar esse ensino na palavra de Deus? E a autora do Grande Conflito diz: não. Outro pensamento. O tormento eterno é uma das falsas doutrinas, o vinho da prostituição, de acordo com Apocalipse capítulo 14, verso 8, 17, verso 2. Que Babilônia faz a todas as nações beberem. Ministros de Cristo aceitaram essa heresia de Roma, assim como aceitaram o falso sábado. Martinho Lutero, esse que você está vendo a imagem dele na tela, ele não acreditava nisso. E Martinho Lutero, ele defendia a ressurreição porque acreditava que quando se defende e se prega a doutrina do inferno, ela complica demais a crença na existência de Deus e naquilo que ele, Deus, pode realizar na vida do ser humano. Agora, existe outro detalhe, ainda também abordado no capítulo. Primeiro detalhe, se você viveu uma vida de impiedade, de maldade, de rebeldia, e nunca aceitou os reclamos de Deus em sua vida, vai então para a doutrina do inferno. Existe um livro, o nome desse livro é A Teologia dos Reformadores, de Gibbons. E nesse livro da Teologia dos Reformadores, ele diz mais ou menos quando nasceu a doutrina do inferno. Ele é especialista na história eclesiástica, ele disse que essa doutrina foi divulgada, promulgada, popularizada por ocasião da construção da Igreja de São Pedro em Roma. E essa construção, ela aconteceu e as pessoas tinham que dar suas contribuições para que então as almas dos seus entes queridos que estavam no purgatório, de lá saíssem em direção ao céu e não fossem depositadas de uma vez por todas no inferno. E eles diziam que quando as moedas eram colocadas no gasofilácio e essas moedas produziam barulho quando caía dentro daquele local que era feito de madeira ou de metal, aquilo ali significava que o barulho das moedas
Eram os entes queridos que estavam caminhando em direção ao céu depois de sair do purgatório por ocasião das ofertas que eram ali depositadas. Alguém disse certa vez: o que seria a doutrina do inferno? A doutrina do inferno seria como se as pessoas sofressem uma gota do inferno, do fogo do inferno, seria como se fosse 1000 anos de trabalho de parto. Ou seja, seria uma dor extremamente terrível, talvez as mulheres compreendam melhor isso. Então, percebam uma coisa, a doutrina do inferno, ela vem da heresia romana, de acordo com o que nós vemos aqui agora, e é espalhada entre muitas igrejas. Mas não é isso o firme fundamento que nós encontramos na palavra de Deus. Mas existe um outro problema, também que é trabalhado dentro desse capítulo. E qual outro problema? O universalismo. Ou seja, por um lado você tem um Deus tão carrasco que vai fazer com que as pessoas vivam para sempre, para sofrerem para sempre. Imagine isso, né? Imagine isso. A doutrina do inferno aponta que as pessoas vão viver para sempre, os ímpios, para sofrerem para sempre. Para sempre. Por outro lado, existe a crença do universalismo. E essa crença do universalismo aponta de que não importa como você viveu, não importa as decisões que você tomou, não importa a vida descomprometida, desqualificada, a vida onde nunca houve espaço para Jesus Cristo, a vida da autossuficiência, da negação da palavra de Deus, da resistência ao Espírito. Você viveu de qualquer maneira, mas mesmo assim você estará salvo. Doutrina do universalismo. A autora, ela faz a seguinte observação. Outros vão a outro extremo, crendo que Deus salvará a todos sem exceção. Mas aqueles que creem na salvação universal distorcem as Escrituras. Olhe para a cruz do Calvário. A morte de Cristo dá testemunho de que o salário do pecado é a morte, de que toda transgressão da lei divina deve receber sua punição. Então percebam uma coisa. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que o salário do pecado foi Cristo crucificado. E Cristo é crucificado para dizer duas coisas, entre tantas, ou três coisas. Primeiro, o quanto Deus nos ama, o quanto o pecado é terrível, e que o salário do pecado é a morte do Filho de Deus. Bem, se a nossa esperança não está em uma imediata recompensa da morte ou punição da morte, para os crentes, segundo a crença popular da imortalidade, para os crentes, recompensa imediata, céu. Para os ímpios, punição imediata, inferno. Só quando você vai para as Escrituras, não é isso que nós encontramos. Quando nós vamos para as Escrituras, e aqui eu quero convidar você a abrir sua Bíblia num dos livros mais interessantes e um dos capítulos mais importantes, que é 1 Coríntios, capítulo número 15, nós vamos encontrar algo que nos chama muito a atenção. E o que é que nós vamos encontrar nesse livro? Especialmente nesse capítulo. Um dos capítulos mais longos da Bíblia. Um dos capítulos mais longos da Bíblia é dedicado, sabe ao quê? A um tema. Sabe que tema? O tema da ressurreição. Então, no capítulo número 15 do livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, aqui estou reafirmando, você vai encontrar Paulo falando sobre a ressurreição. Não somente isso. No livro de Atos, a bendita esperança está ancorada na ressurreição. Paulo vai discursar sobre isso, Pedro discursa sobre isso no Pentecostes, ou seja, o tema é a ressurreição. É interessante que, por as pessoas declararem tanto, reafirmarem tanto a recompensa imediata para os justos, ou a punição imediata para os ímpios, nós deixamos um dos temas mais interessantes da Bíblia, que é a ressurreição, de lado. Quando Paulo colocou a ressurreição como um fundamento sólido, importante, que não pode ser transferido na vida de todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo.
Então, Paulo, ele, ele diz o seguinte, no versículo número 1 do capítulo 15 de 1 Coríntios: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo diz, na introdução do capítulo 15, lembre-se do evangelho. O nosso fundamento, amigos, não é de forma nenhuma uma filosofia, uma ideia vaga, um consolo temporário. A nossa âncora está no Evangelho. Nós temos que ser moldados pelo Evangelho. Nós precisamos ser dirigidos pelo Evangelho. Nós precisamos ser fundamentados nas crenças daquilo que os apóstolos e também os patriarcas deixaram nas Sagradas Escrituras. E olha o que diz mais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavras tal como vos-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Paulo está dizendo o seguinte: tome a palavra como foi pregada, coloque na sua mente, coloque no seu coração e viva através do evangelho. E então, Paulo, ele passa então a fazer então a sua defesa. E a defesa de que Paulo faz aqui é a defesa da ressurreição. E aí então no verso de número 16 ele diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então Paulo faz aqui é impressionante o que Paulo faz aqui. Paulo diz assim: se a ressurreição futura não for uma realidade para nós, então a ressurreição de Cristo no passado também não é uma realidade para nós. Por quê? Porque a ressurreição futura depende daquilo que Cristo fez. Aquilo que nós iremos ver no futuro, por ocasião da volta de Cristo, é fundamentalmente importante considerar que só é possível por aquilo que Cristo fez no passado. Você sabe por quê que nós olhamos com esperança no futuro? Porque nós vemos pela fé aquilo que Cristo realizou no passado. O nosso fundamento da nossa esperança, ao olhar para as sepulturas, nós olhamos para as sepulturas dos salvos no futuro, abertas e eles se levantando, porque cremos que a sepultura de Jesus Cristo está vazia, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Todo o fundamento que nós cremos daquilo que vai acontecer no futuro depende da crença, depende da fé, depende da aceitação daquilo que Cristo fez no passado. É isso que Paulo está aqui afirmando. E como Paulo afirma, Paulo passa então a fazer uma defesa de forma muito ousada. E veja o que ele diz no versículo de número 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E então Paulo faz então uma grande defesa. Ele vai dizer como isso vai acontecer. É interessante que no versículo 42 ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita na incorrupção. Paulo está falando que o corpo de alguém que desceu à sepultura em Jesus Cristo, esse corpo corrupto, afetado pelo pecado, um dia ele vai se levantar incorruptível. Depois Paulo diz que esse corpo que está desonrado pelas consequências do pecado, ele vai ressuscitar esse corpo em glória. Depois Paulo diz que este corpo que foi depositado ali dentro de um caixão, ali dentro de uma sepultura, em fraqueza, ele vai ressuscitar em poder. O que é que você acha disso? A Bíblia não fala de recompensa imediata para santo e nem fala de punição imediata para ímpio, mas fala para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que da morte nós vamos sair para a ressurreição, da corrupção para a incorrupção, para a desonra para a glória, da fraqueza para o poder, da morte para a vida eterna. Você crê nisso? Você acredita nisso? Isso faz parte da sua vida hoje? Isso está ardendo no seu coração hoje? Isso molda suas decisões e escolhas hoje? Amigos queridos, a ressurreição
é um dos temas mais preciosos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E a ressurreição só é possível pelo autor da vida, que é Jesus Cristo. Quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos uma segurança tão firme, tão sólida nessa promessa, que nós cremos que essa recompensa ela vai acontecer quando nós vimos de forma gloriosa, distinta, a volta de Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz no capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, Paulo está falando quando este corpo se revestir de incorruptibilidade. Quando esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra. Ou seja, existe uma promessa. Existe uma promessa no capítulo final da história da existência da morte aqui na Terra. Ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Sua vitória. Onde está o teu aguilhão? Algumas citações aqui que me chamam a atenção e nós vamos então concluir. A citação que me chama a atenção é essa aqui. Aquele que prometeu a Adão vida na desobediência foi o grande acusador ou o grande enganador. E a afirmação da serpente no Éden, certamente não morrerão, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade incondicional da alma. No entanto, tal declaração que repousa somente sobre a autoridade de Satanás ecoa do púlpito hoje, e a maioria das pessoas a aceita prontamente, da mesma forma que os nossos antepassados. Só que nós não somos chamados para acreditar nisso, porque a Bíblia possui um sistema completo de uma teologia e de uma crença que nos ensina que após a morte, o ser humano permanece na sepultura. E na primeira ressurreição, os justos ressuscitarão e sobem para o céu com Jesus Cristo. Pergunta: como estará a condição dessas pessoas? Como essas pessoas irão enxergar, as pessoas que morreram, quando forem ressuscitadas, o que é que elas irão enxergar? Diz uma coisa muito interessante no livro Grande Conflito, página 229. Se os mortos já estão desfrutando o céu, ou gemendo nas chamas do inferno, qual é a necessidade de um juízo? Para que um juízo que Apocalipse capítulo 14 apresenta? Para que o juízo investigativo de Daniel, capítulo número 8? O justo ouvirá as palavras de aprovação divina, muito bom, servo bom e fiel, venha participar da alegria do seu Senhor, depois de já estar vivendo na presença de Deus por eras? Não. Os ímpios serão chamados de seu tormento, a fim de receber a sentença do juízo. Malditos a parte de mim para o fogo eterno. Será que isso vai acontecer somente naquele momento, depois que as pessoas morrem, depois que estão no inferno e depois vão receber outra recompensa? De forma alguma. A doutrina do inferno lança por terra a doutrina de um juízo, torna irrelevante ou sem sentido a ressurreição e promete uma recompensa imediata quando Deus prometeu uma recompensa futura. Ellen G. White diz: chamados para acordar de seu sono, eles retomam os crentes em Jesus Cristo, retomam o pensamento exatamente no ponto em que pararam ao morrer. Quando saírem do túmulo, seu primeiro pensamento feliz ecoará na exclamação de vitória. Onde estará a morte, a sua vitória? Onde estará a morte, o seu aguilhão? Eu gosto desse pensamento, e aqui permita detalhar um pouco mais. A autora está dizendo que o justo, quando ele abrir os olhos por ocasião da ressurreição, da volta de Cristo, duas coisas ele vai fazer. Ele vai se perguntar: o que aconteceu? Eu me lembro que eu estava no hospital. Eu me lembro que eu estava no hospital. Para aquelas pessoas que foram internadas e ficaram dias na UTI. Outras pessoas vão dizer: eu me lembro que eu estava viajando com um amigo
e parece que um carro bateu na gente, foi isso mesmo que aconteceu. Outros irão ver uma outra experiência, uma doença. Outras pessoas que perderam a vida por um ataque fulminante do coração. Senão, eu estava comendo em casa e depois eu fui me deitar e agora, o que aconteceu? Muitos justos, ou quase todos eles, vão se levantar e vão fazer esse questionamento aqui. Olha só, repito aqui para vocês. Chamados para acordar de seu sono, eles retomam o pensamento exatamente no ponto em que pararam ao morrer. Ok? Só que vai acontecer a segunda coisa. O que vai acontecer? Essas pessoas depois terão consciência de que elas morreram e que estão ressuscitadas. E com essa consciência de que estão ressuscitadas, elas vão, de forma ousada, lembrar do efeito da morte e irão zombar da morte. Os ressuscitados em Jesus Cristo vão zombar da morte. Olha o que diz. O texto é muito claro na segunda parte do grande conflito, quando afirma: quando saírem do túmulo, seu primeiro pensamento feliz ecoará na exclamação de vitória. Onde estará a morte? A sua vitória. Onde estará a morte? O seu aguilhão. Sabe qual vai ser a atitude dos ressuscitados? Nada de funerária. Nada de coroas. Nada mais de sepulturas. Nada mais de lágrimas. Nada mais de dor. Nada mais de separação. Porque tudo isso foi o que a morte causou. Mas a morte, um dia, terá o fim, quando o autor da vida, de forma definitiva, ressuscitarem aqueles que viveram para Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Lembre-se de uma coisa: a morte um dia vai ser zombada quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não sejam tão dominados, tão afetados pela morte de entes queridos. Você sabe por quê? Porque a dor da separação é grande, mas a esperança do reencontro é maior. A dor da saudade é forte, mas a promessa é mais forte ainda. A morte tem um poder terrível, mas Jesus Cristo tem um poder maior do que a morte. Nós não devemos morrer quando perdemos pessoas que nós amamos. Nós não podemos nos desesperar quando perdemos pessoas que fizeram parte da nossa vida. Nós não podemos dar à morte uma qualidade que ela não tem, que é destruir todos os nossos sonhos. Por quê? Porque maior do que a morte é Jesus Cristo. Maior do que a dor que nós passamos é aquele que disse: eu sou, eu não tenho, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Nós não somos aqueles que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 16, que nós fugimos da realidade da morte. Nós choramos sim, nós enfrentamos luto sim, nós derramamos lágrimas sim, a morte é um golpe pesado sim, nosso coração fica ferido sim, nós sofremos o luto sim, mas nós não somos aqueles que vivem sem esperança, gente. Nós não somos aqueles que vivem sem esperança. Vai machucar, vai doer, vai mexer com a gente, mas Paulo disse: não vivam como aqueles que não têm esperança, vivam como aqueles que têm esperança. Permita dizer algo pessoal para vocês. Há 7 anos atrás, a minha mãe teve câncer. 7 anos atrás. Minha mãe passou na UTI quase 2 meses, sofrendo muito, muito. Eu estava no meu escritório aqui em Brasília, quando eu recebi uma ligação, aquelas ligações que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vão acontecer. Meu irmão me ligou dizendo: o pessoal da assistência social em Natal está agora ligando para a gente pedindo que eu, minha irmã, o papai
que nós fôssemos lá agora, no hospital. Eu já sabia o que estava acontecendo. E peguei aqui um avião. E quando eu estava viajando, o avião tinha internet, o meu irmão então manda mensagem para mim. Nossa mãe descansou. E lá no avião, eu comecei a pensar tudo aquilo que viria adiante. E que eu não gostaria de pensar, que eu não gostaria de passar, porque é desconfortável, é duro. E depois de ter passado quase o dia todo cuidando ali do corpo, todos os procedimentos normais desse processo de retirada do corpo para a funerária, depois para a igreja, eles chegaram em casa exaustos. Foi difícil ouvir do meu pai, em voz alta. Eu perdi minha companheira, de 62 anos de casados. 62 anos de casados. Eu perdi minha companheira. Eu perdi minha companheira. E coube a mim ser a primeira pessoa que chegou na igreja e viu o corpo da minha mãe. Coube a mim. A primeira pessoa da família já ali dentro do, da igreja. E foram aqueles momentos de olhar o seu rosto, de tocar suas mãos, de saber que a realidade da morte havia alcançado um ente querido. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e digo isso com muita convicção e serenidade. Aquele capítulo ali não foi o capítulo final da minha mãe, e não será o capítulo final de ninguém que confia em Jesus Cristo. Naquele momento ali de dor e de separação, no dia seguinte recebemos os amigos, os membros da igreja, e disse algo para eles. O que me traz aqui, eu estou aqui chorando, meu coração está arrasado, mas eu quero dizer que eu sou movido por convicções, e convicções que são alicerçadas na palavra de Deus. Nós vamos levar esse corpo aqui agora para o cemitério. O luto vai ainda demorar alguns meses para passar, mas eu quero dizer que a promessa um dia vai se cumprir. E quando a promessa se cumprir, esses ouvidos que não ouvem mais, um dia ouvirão a voz do autor da vida. Esses olhos que estão fechados, eles vão se abrir. Essas mãos que não conseguem tocar mais em nada, irão tocar no rosto de Jesus Cristo. Esse corpo que está agora virando, vai virar pó, vai estar na corrupção, vai estar na desonra, vai estar na fraqueza, um dia vai ressuscitar com vida, com glória e de maneira incorruptível. Nós não somos moldados por nossas perdas, nós somos reavivados pela esperança. É a esperança que nos molda. A esperança, ela é algo tão real que a gente crê numa recompensa futura, mas em um consolo no presente. Amigos queridos, não sejamos destruídos com aquilo que nos destrói. Não vivamos das nossas perdas. E não pense que, por mais que terrível seja a separação de entes queridos, o reencontro está marcado pelo autor da vida. Aquele que um dia deixou a sepultura vazia, também deixará as sepulturas vazias daqueles que dormiram nele. É por isso que eu costumo dizer, sabe, que tudo é Cristo. Tudo é Cristo. A nossa esperança é Cristo, a nossa vida é Cristo, a nossa ressurreição é Cristo, a certeza de vida eterna é Cristo, porque tudo aquilo que Cristo fez é uma evidência muito clara daquilo que ele fará. Se nessa manhã estou falando para alguém que perdeu um marido que descansou em Cristo, renove suas esperanças. Se nessa manhã eu estou falando para alguém que perdeu seu pai ou a sua mãe em Cristo, renove suas esperanças. Se você perder alguém nesses últimos dias, por favor, não se desespere, porque um dia o reencontro está marcado. Porque Jesus Cristo disse: eu vou e vou preparar lugar. E quando eu voltar, eu vos recebereis para mim mesmo. Jesus nos ressuscita para a vida eterna, mas nos ressuscita para estar com Ele. Para estar com Ele. Porque a nossa maior alegria não é só ter vida eterna. Pastor, o senhor está dizendo não é só ter vida eterna, não. É ter vida eterna
ao lado de Cristo, a razão da nossa vida. Que o Espírito do Senhor trabalhe em seu coração, renove as suas esperanças. Como costumo dizer, tudo, todo desejo por Cristo é colocado em nós pelo Espírito. E toda a verdade da palavra de Cristo é dirigida a nós pelo Espírito. Nós somos confortados porque o Espírito está conosco. Agora, o papel do Espírito não é só nos confortar todos os dias da nossa vida, é nos dar esperança todos os dias da nossa vida. Ao lado de entes queridos, não pense numa recompensa imediata ou numa punição imediata que infelizmente vai acontecer para aqueles que não se entregaram a Cristo. Mas se você perdeu alguém em Cristo, viva a esperança, a promessa do seu retorno. Você crê nisso? Você acredita nisso? De todo o seu coração, de toda a sua vida, de todo o seu sentimento aqui dentro? Então reafirme isso. Nós somos pessoas e, claro, reconhecemos a realidade da morte, mas nós também vivemos a realidade da esperança, da volta de Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bom Deus e bom Pai, obrigado pelo dia que começa. E obrigado, bom Deus, pelo dia que vai começar quando Cristo voltar para aqueles que dormiram no Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nós não somos enganados, nós não queremos de forma alguma nos render ao desespero, e nós queremos, ó Deus amado, fazer de tudo para que as pessoas que não conhecem a Cristo não tenham o destino, Senhor, da morte de efeito eterno, mas que tenham a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Nossas escolhas não são feitas na sepultura, nossas escolhas não são feitas após a morte. É em vida. Que cada minuto da nossa vida seja consagrada ao Senhor. Que cada dia da semana seja consagrado ao Senhor. Que cada mês que vivamos seja consagrado ao Senhor. Que nós aprendemos, Senhor, ou aprendamos a caminhar com Cristo aqui nessa vida. Ao ponto, ó Deus, de não permitir que a morte seja um golpe tão doloroso, quando a tua promessa da ressurreição é muito maior do que a dor da separação que nós sofremos. Por favor, fortaleça cada pessoa que nos ouve agora, nesse momento. Encha essas pessoas de paz, de cuidado, de esperança, e que nossa vida seja de Cristo por completo. Em nome dele nós oramos. Amém.